Que o Espírito Santo possa infundir no nosso coração, na nossa vida, a graça do amor, a graça do perdão e a graça do conhecimento. Tudo aquilo que nós aprendermos hoje, tudo aquilo que nós entendermos, inteligirmos hoje, possa render dentro de nós frutos de salvação. Que o bom Deus nos conceda a alegria das moradas eternas. Que o bom Deus conceda a cada um de nós um coração aberto a acolher a palavra dele, que é o próprio Jesus encarnado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, então vamos lá. Só para contextualizar um pouco. Nós estamos, então, vendo os artigos de fé do nosso credo, que são 12 artigos, né? Então, nós já tratamos o artigo 1 e na aula passada nós vimos o artigo 2. Hoje, nós iniciaríamos o artigo 3, só que não esgotou tudo que... não tem como esgotar, mas a gente não conseguiu terminar todo o artigo 2 ainda, que trata da divina pessoa de Jesus, que é o primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E aí o artigo 2, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós, então, ainda estamos no segundo artigo, tá? Nós vamos para o terceiro na próxima aula. A gente já entra no terceiro, que é um artigo muito bonito, porque aí vai entrar a Virgem Maria na jogada, e aí é belíssimo o terceiro artigo. Mas ainda a gente está no segundo artigo. Nós vimos, então, só para dar uma lembrada, né? Porque foi bastante coisa e tal, mas para a gente lembrar. E outra coisa, aquilo lá, qualquer dúvida, parem. Vinícius, não entendi essa parte. Vinícius, explica de novo. Vinícius, volta. Qualquer coisa. Vinícius, como que era a aula? Volta, a gente relembra algumas coisas, não tem problema. O bom é que a gente caminhe todos juntos. Na aula passada, então... e por que eu tomo a pretensão em falar aula, né? Qual é a diferença? O que eu passo para vocês não é fruto, claro, sim, mas não é fruto de uma catequese para adultos. Que aí é uma outra vertente, é uma outra forma de explicar. Isso seriam para pessoas que estão iniciando bem no comecinho da nossa fé. Para vocês, eu já tomei a liberdade de trazer coisas um pouco além. Então, não é uma catequese para adultos. É justamente aulas de teologia. Foi tudo aquilo que eu aprendi na faculdade e eu estou passando para vocês. Então, por isso que alguns pontos é um pouco difícil, mas são aulas de teologia. Então, a gente viu na aula passada que existem 3 formas de união em Deus, que a união natural, a sobrenatural e a união hipostática, que é a união de Jesus, a união da natureza humana com a divina. Aí, feito isso, eu mostrei para vocês o que é natureza, que é aquilo que responde pela pergunta o que é. E aí nós vimos que em Cristo tem 2 naturezas, a humana e a divina. E como que elas funcionam dentro de Jesus. Aí a gente viu as 2 formas de natureza que existem. A natureza, né, que ela é acidental, e a substancial. Não foi isso que a gente tratamos? A união acidental e a união substancial. E a gente viu que a união de Jesus é uma união substancial, porém ela é hipostática. Certo? Foi isso. Qualquer dúvida, Vinícius, não lembrei como que era, eu volto, falo de novo. E aí eu deixei 2 questões para vocês. A primeira questão era se Deus Pai e Deus Espírito
também poderiam se encarnar. Não só a pessoa do Filho, mas se Deus que é Pai e Deus que é Espírito, também poderia. E a outra questão que eu deixei era se Deus teria se encarnado mesmo que o homem não pecasse. Mesmo que o homem não tivesse pecado, se Deus teria se encarnado. Alguém se arrisca em uma ou outra? Cadê a nossa aspirante à filosofia e teologia do tomismo, Vivian? Cadê a Vivian? Até me mandou aqui. Olha, Vi, eu vou te falar uma coisa. Eu achei, a hora que eu achei que eu tava entendendo tudo, te mandei, aí você me respondeu, eu falei, não, deixa quieto, porque na verdade eu não tô entendendo nada. Vivian. Verdade, porque eu achei que fosse aquilo que você tinha me mandado, aí depois eu vi que tinha as objeções lá que ele faz, e depois a conclusão. Eu falei, bom, enfim, eu não entendi nada, eu tava achando que eu tava abafando e não tava entendendo nada. É assim, dá pra entender, você consegue entender, mas para formular, não assim, você tem que estudar bastante para você entender, mas a gente compreende assim numa leitura rápida, pelo que você está passando, tal. Só que a gente colocar isso numa resposta, a gente responder, formular uma resposta, eu achei muito difícil, Vi, muito difícil. Assim, ó, eu vou passar de uma forma bem simples. Se você viu a Suma, ela nossa, São Tomás explica por A mais B, mas ele eleva o assunto num negócio muito grande. Seria uma aula só para cada questão. Então eu vou falar de uma forma bem simples, isso tudo até porque é título de curiosidade, né? Até outras questões que eu farei aqui em aula, que eu já farei e a responderei na aula, são também todas as partes da Suma Teológica. A primeira questão. Você mandou as duas perguntas. Na segunda pergunta, você não colocou Jesus, você colocou Deus. Se Deus teria se encarnado? Se Adão e Eva não tivessem pecado, se Deus se encarnaria, né? Então eu fiquei assim, eu falei, olha, eu acho que a resposta da primeira já está meio encaminhada ali nessa, né? Eu falei, eu acho que, né? Então, você acha que Deus Pai, Filho, Espírito Santo é um só. Lembra do dogma da Santíssima Trindade? Eles têm uma natureza, Deus, e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Diferente do dogma da encarnação, que são uma pessoa e 2 naturezas, a divina e a humana. Daí resulta, e de fato, uma pergunta responde a outra, a Sandra está correta. Eu passei para ela. Ponto positivo para a Sandra. menos para o Eduardo, corintiano. A Sandra também é, mas a Sandra perdoa. E a segunda na aula você disse, né, que se não tivesse, não com essas palavras, mas eu entendi que se Adão e Eva não tivessem pecado, eles tinham contato direto com Deus, então não teria porquê, né? Estou explicando grosseiramente, não sei o que eu entendi. Vamos colocar os pingos nos is, então, das respostas. A primeira, se Deus Pai, Deus Espírito poderia encarnar-se. A resposta é sim, eles poderiam. Por quê? Porque o que um pode, todos podem. Porque é uma natureza, é a divina. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Lembra lá na primeira aula, quando eu falei que o Deus Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. O Pai é grande, o Filho é grande, o Espírito é grande. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor. Então, o que um pode, todos podem.
eles podem fazer tudo, porque eles são da mesma substância. O que difere é a forma de agir um do outro. O Pai não é criado, não é gerado. O Filho não é criado, mas ele é gerado. E o Espírito não é criado, não é gerado, mas ele procede do Pai e do Filho. Então, o que um pode, todos podem. Então, essa é a resposta da primeira questão, né? Todos é uma natureza só, divina. Então, o que um pode, todos podem. A gente foi ler aqui a segunda parte do credo no catecismo para tentar achar uma resposta. Aí nós ficamos mais confusos ainda. Então nós chegamos à conclusão de que não poderia, por causa do parágrafo 438. Eu vou ler só um pedacinho, o que fala aqui, ó. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho, e o foi no Espírito que é a unção. Aí nós falamos, não, então cada um tem sua função. Nós chegamos nessa conclusão, né? Cada um tem sua função, então não poderia. Isso ocorre porque quem encarnou-se foi o Filho. Então, ali está tratando já de algo que aconteceu, de um acontecimento. Então, o Pai ungiu. O Filho é o ungido, porque ele encarnou-se. E o Espírito é a unção. É o mesmo quando a gente diz que o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. Então, a isso nós falamos da questão da unção, porque está falando de um acontecimento, já aconteceu. O Pai gerou o Filho desde toda a eternidade. Mas aí, na aurora dos tempos, Deus resolveu encarnar. E encarnou a pessoa do Filho. Só que poderia também encarnar-se a pessoa do Pai. E também poderia encarnar-se a pessoa do Espírito. Poderia encarnar-se qualquer um dos três. Porque o que um pode, os outros dois também podem. É a mesma substância. Por isso que a gente reza no credo que o Filho, ele é consubstancial ao Pai. Da mesma substância. O que um pode, todos podem. Certo? A segunda. Deus teria se encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado? Aí aqui a gente tem uma questão difícil. Por quê? Porque a igreja, enquanto magistério infalível, nunca bateu o martelo. É uma questão que a igreja nunca falou, ó, é verdade de fé. Então, nós temos duas correntes. Nós temos os escotistas, que seguem a linha de Duns Scoto, e nós temos os tomistas, que seguem a linha de Tomás de Aquino. Segundo Duns Scoto, os tomistas, os que seguem a linha de Duns Scoto, eles dizem que o Jesus, Deus Filho, teria se encarnado mesmo que o homem não tivesse pecado. Porque ele pode tudo. Então, ele teria se encarnado. A linha tomista de Santo Tomás, e assim, ó, particularmente, é a que eu gosto mais, e é a que normalmente eu sigo, diz que Jesus não teria se encarnado. Não teria se encarnado. Por quê? É como reza o credo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo poder do Espírito Santo. Então, Santo Tomás vai falar
que Jesus não teria se encarnado. Por quê? Só que aí ele fala isso, que Jesus não teria se encarnado, mas ao dizer isso, ele não limita o poder de Deus, que poderia sim descer e se encarnar mesmo que o homem não tivesse pecado. Mas como isso não aconteceu, como isso não nos foi revelado através da Sagrada Escritura, ele acredita que é uma visão perigosa. Por quê? Porque aí a gente deixaria de fazer ciência teológica para entrar no campo das hipóteses. E aí a gente se perderia no campo das hipóteses. Então, Santo Tomás fala que Jesus não teria se encarnado, porque ele se encarnou para a nossa salvação. E isso é verdade de fé. É verdade de fé, é dogma que ele se encarnou para a nossa salvação. Mas que ele poderia se encarnar, que a gente não diminuiria o poder dele. Mas São Tomás fala que ele, então, não se encarnaria. Tudo bem? Eu vou fazer mais questões, fiquem tranquilos. Vamos se aprofundar um pouco mais. Ó, vamos entrar, então. Na encarnação do Verbo, quando Deus se encarna, ele recebe a plenitude das graças. Ele recebe os dons, as graças, em tamanha abundância, que não é como nós a recebemos. Deus confere a nós a graça santificante, a graça atual, a graça eficaz. Deus concede a nós estas graças. Mas em Jesus, ele recebeu de uma tal profusão que nós podemos dizer, então, que a natureza humana de Cristo, por conta da encarnação, recebeu 3 graças. Por conta da encarnação, a natureza humana recebe 3 graças. São elas: a graça de união, a segunda, a graça santificante, e a terceira, a graça capital. Então ele recebe essas 3 graças: a graça de união, a graça santificante e a graça capital. Então vamos lá. A primeira, graça união, é o que a gente já vem trabalhando. A união hipostática, quando Deus resolve assumir a natureza humana, é a graça de união. Então esta é a primeira graça que Jesus recebe por conta da sua encarnação. A graça da união, então, é a união da natureza humana com a natureza divina. E esta união não se mistura, esta união não se funde, esta união são 2 naturezas, só que é uma pessoa só. O eu de Jesus é o eu do Verbo encarnado. Certo? Então, essa é a graça de união. É a mais tranquila de entender, porque a gente já vem trabalhando nela. A segunda que Jesus recebe é a graça santificante. E aqui a gente vai prestar bastante atenção em alguns pontos. O Sérgio, em uma aula, não lembro, eu acho que foi na primeira, ele levantou a questão da graça santificante, se era a graça que a gente recebe no batismo. E eu disse que daquela graça que eu estava falando, que é fruto de uma união sobrenatural, não era aquela. Mas nós recebemos sim uma graça santificante no batismo. A graça que Deus nos dá, todas as graças são graças santificantes, que é para a nossa santificação. Agora, esta que Jesus recebe de maneira especial, que é a graça santificante, que está dentro da graça santificante, nós também a recebemos, que é a graça da união das vontades. Então, vamos lá. A graça santificante, ela é uma graça acidental. É uma graça acidental. Quando a nossa inteligência
começa a entender que tudo é dom de Deus, quando a gente começa a entender que tudo é fruto da graça de Deus, e que Deus faz as coisas para o nosso bem, e que nós temos que seguir o Cordeiro de Deus, esta graça santificante aflora em nós. E Deus, então, coroa esta graça dentro de nós. Aí nós vamos agora, falando, dentro desta graça santificante, nós temos que distinguir uma outra graça. Vamos lá. A graça santificante é a graça, todas elas que Deus nos dá. É a graça para a nossa santificação. Dentro desta graça santificante, existe a outra graça santificante, que é essa que nós estamos falando e que Jesus recebeu, que é a graça da união das vontades. A união das vontades. Agora, nós vamos precisar separar esta graça santificante, que é a união das vontades, de uma outra graça, que é a graça atual. Vamos lá. A graça atual é a graça que não depende de nós. A graça santificante também não depende de nós, mas depois ela começa a depender, porque depende da nossa vontade. Mas a graça atual não depende em nada de nós. Em nada. Deus nos dá e pronto. O exemplo máximo que eu lembro é a conversão de São Paulo. São Paulo, no caminho para Damasco, ele, de repente, Deus infunde nele a graça atual. Deus derruba ele do cavalo e coloca no coração dele esta graça. Que é a graça, é como assim, se Deus fizesse, entre aspas aqui, uma violência conosco. Porque não depende da nossa vontade. A graça atual não depende da nossa vontade. Deus infunde dentro de nós esta graça, sem nós depender da nossa vontade. Um exemplo, como eu falei, o de São Paulo. Vamos imaginar um bailarino que dança com uma boneca. Então ele pega uma boneca e vai dançar com esta boneca. A boneca não tem vontade nenhuma. Então o bailarino ele faz violência contra esta boneca, porque ela não tem vontade. Aonde ele for, a boneca vai. Ele dá 2 passos para frente, a boneca vai. 2 passos para trás, a boneca vem. Não tem vontade da boneca. Essa é a graça atual, não depende da nossa vontade. Deus nos dá e ponto. É a graça que Deus quer infundir em nós alguma coisa. Em São Paulo, fala com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele menino que você está treinando ele, que era ateu, e assim, de certa forma se converteu e está tentando se converter, é algum tipo de graça essa conversão? É a graça atual. É a graça atual, porque não dependeu da vontade dele de conhecer. Deus foi até ele e se apresentou. Deus apareceu. Lembra que eu falei para vocês? Em sonho, ele viu o nosso Senhor Jesus. E aí, a partir daquele momento, deu. E aí foi atrás. É a graça atual. E se fosse... Não depende da nossa vontade. Deus infunde ela no nosso coração. Se ele não tivesse tido esse sonho, de repente... Se ele não tivesse tido esse sonho, ele receberia a graça santificante, porque Deus quer que nós a recebamos. Só que quando eu falo que essa graça santificante é a graça, nome de todas as outras graças que Deus nos dá. Da nossa inteligência, da nossa vida, é a graça que Deus faz, Deus nos dá para nós atingirmos a nossa salvação. Esta graça santificante engloba todas as outras graças. Agora nós estamos falando de uma graça específica que chama também graça santificante. Então, assim, para nós não nos confundirmos,
vamos falar assim, ó. A graça santificante 1 é a graça que engloba todas as outras graças. E a graça santificante 2 é a graça que depende de nós quanto à nossa vontade. Depende já de uma predisposição da nossa mente a entender que tudo é dom de Deus. Certo? Tentar ficar mais fácil, né? Mas então, ó. Então a graça atual é essa, não depende de nós. Certo? Deus nos dá. Voltando para a graça santificante 2. Esta graça, ela depende de nós. Porque ela depende de uma predisposição da nossa mente. Para assim configurar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ué, Vinícius, Jesus recebe a graça santificante de configurar a vontade dele com a vontade de Deus? Mas Vinícius, ele não é Deus pela graça de união. A natureza humana é divina, mas é uma pessoa que é o Verbo encarnado. Jesus, então, tinha duas vontades? Vamos deixar essa questão um pouco mais para frente. Eu vou respondê-la ainda nesse curso, nessa aula hoje. Mas Jesus precisou da graça santificante para, assim, unir a vontade dele com a vontade de Deus. Ai, Vinícius, duas vontades em Cristo? Vamos lá, vamos caminhando. Eu não vou responder essa, não. Depois a gente chama alguém para responder ela. A Vivian. A gente chama a Vivian para responder ela. Brincadeira, Vivian, brincadeira. Ó, então, duas graças. Falei, são três graças, nós falamos de duas. A graça da união e a graça santificante. Jesus recebe elas, ambas. E a terceira, a graça capital. O que é a graça capital? É a graça de Cristo, cabeça da igreja. A graça capital é a graça de Cristo, cabeça da igreja. Por que que Cristo recebe? É necessário Jesus receber a graça capital para a nossa salvação. Por quê? Adão peca. E no seu pecado origina o pecado que todos nós carregaremos, que é o pecado original. Então, assim, ó, em Adão, ele comete o pecado original originante. Porque ele origina o pecado original. Então, em Adão e Eva, é o pecado original originante. Quando ele passa isso para a sua descendência, quando ele começa a ter filhos, ele passa o pecado original. Então, em nós, não é o pecado original originante, que esse é de Adão e Eva. Em nós, é o pecado original originado. É o mesmo. Só que em um foi original originante, porque ele originou o pecado original. E em nós é o pecado original originado. Em Adão, então, ele peca. E todos nós carregamos a marca do pecado. Então precisava de alguém ser também a cabeça da igreja, para que o sacrifício de um salvasse a todos. Então esta é a graça capital. Se em Adão todos pecamos, em Cristo todos fomos redimidos. Então a graça capital é a graça de Cristo, cabeça da igreja. Pelo sacrifício de um, todos foram redimidos dos seus pecados. Tudo bem? Entenderam esta parte? É as três graças em Jesus. Alguma dúvida quanto a essas daí? Certo? E ó, olha que interessante. Como está no Catecismo do Concílio de Trento. Pelo mistério da encarnação,
há a graça da união, natureza humana e divina. E a natureza humana de Cristo recebe a graça santificante, mas não como nós a recebemos. Ele recebe em tamanha abundância que transborda esta graça em nós homens, transborda a graça santificante em nós homens, por meio da graça capital. Então ele recebe a graça da união, natureza humana e divina. E aí na natureza humana ele recebe a graça santificante em tamanha profusão que ela se derrama em todos os outros homens através da graça capital. E Adão pecou. Era necessário que alguém, então, nos redimisse. E esse alguém foi Cristo. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Uma pergunta. Jesus, quando ele se encarnou, ele sabia de tudo? Sabia tudo o que ia acontecer com ele? Tudo. Quando ele se encarna, ele sabia de tudo. Calvário, cruz, quem iria traí-lo, quem seriam os 12. Ele sabia tudo. Quando ele se encarna. Jesus tinha a plenitude da ciência. Eu acho que tinha. Sim. Sim. Porque se já os profetas falavam, pode ser, tudo, não sabia disso, mas se os profetas já falavam lá atrás, e Jesus não tinha se encarnado, qual a ligação? E aí, qual a ligação? Eu acho que se ele tivesse tudo, ele já ia nascer adulto, né? Já ia nascer andando, falando. Eu acredito que não. Eu acredito que ele foi sendo revelado para ele, né? Mas eu acredito que ele não deu com tudo essa. Nós vamos então agora entender como Jesus conhece as coisas. Então, assim, aquele negócio. Vinícius, não entendi, me socorre. A gente volta, tá bom? Que é, de novo, as divisões. A graça são 3, agora serão 4. Então, vamos às divisões. Como Jesus conhece as coisas. Aqui há uma disputa teológica. Hoje não, já faz muitos anos. Alguns padres, parte do magistério da igreja, diz que Cristo, ele ignorava algumas coisas. Ele diz que Cristo não sabia tudo. Ele sabia apenas o necessário para cumprir a sua missão na Terra. Isso alguns padres falando. Agora nós vamos nos aprofundar no catecismo e na Suma Teológica. E, em contrapartida a isso, de tabela, nós vamos responder se Jesus tinha fé. Jesus tinha fé? Vocês acham que Jesus tinha fé? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha fé? O dom da fé? Nós vamos responder. Caso eu passe e esqueça dessa parte, vocês dizem, e aí, a fé? Mas eu vou tentar responder no meio aqui, tá bom? Então vamos lá. Como Jesus conhece as coisas? Existem 4 maneiras de como Jesus conhece as coisas. Existem 4. Uma maneira é divina. E as outras 3 humanas. E essas 3 a gente participa delas. Que é próprio da natureza humana. Uma é divina. E as outras 3 é humana.
certo? As 4 formas de conhecimento em Jesus. E Jesus precisava desses 4 campos do conhecimento. Vamos lá. O primeiro é o conhecimento divino. Conhecimento de Deus, próprio de Deus. Então, ele é Deus. É o conhecimento divino. O segundo é o conhecimento beatífico. O segundo é o conhecimento beatífico. O terceiro é o conhecimento infuso. O terceiro é o conhecimento infuso. E o quarto e último é o conhecimento adquirido. E Cristo precisou destes 4. Porque um só é o divino e os outros 3 é humano. O quarto é qual, Vi? Adquirido. Ele adquiriu. Conhecimento. Então é o divino, o beatífico, o infuso e o adquirido. Vamos lá. O divino é o mais fácil. Por quê? Ele é Deus. Ele é a fonte da inteligibilidade, fonte dos intelectos criados. Ele é a fonte da sabedoria. É o conhecimento divino. O segundo. Aí, nós temos que lembrar só. Lembrar não, na verdade não pode, nesse que a gente está trabalhando, a pessoa divina de Jesus, não pode sair de dentro de nós, tudo isso que eu estou falando, não pode sair de dentro de nós a questão de que em Cristo havia 2 naturezas, a divina e a humana, mas que ele era uma pessoa só. Isso não pode escapar de vocês, durante toda a explicação, tá? Vocês vão adequando a isso daí, as explicações. Vinícius, não entendi. Eu volto. Tá? Vamos lá. O conhecimento beatífico, perdão, é o segundo. Nós ainda não o temos, mas ele é um conhecimento humano, mas nós ainda não temos. Por quê? O que é o conhecimento beatífico? É o conhecimento de quem vê Deus face a face. Conhecimento beatífico é o conhecimento de quem vê Deus face a face. Esse é o conhecimento beatífico. Ver Deus face a face. Nesse conhecimento participa assim, de uma plenitude de santidade pelo fato de verem Deus face a face, que é a razão do amor, da sabedoria, da justiça, da beleza, da bondade. É o conhecimento da sabedoria divina. Os santos, mesmo os santos analfabetos, gozavam desta sabedoria beatífica. Por quê? Eles não tinham visto Deus face a face ainda. Mas Deus infundia neles uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria divina. Uma sabedoria de se colocar no lugar do outro, de amar o outro. Uma sabedoria de enxergar que tudo é dom de Deus, que nada depende de nós. Uma sabedoria de ver que tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus tinha esse conhecimento beatífico, porque ele é Deus. Então, face a face. O segundo conhecimento, o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento infuso. Também é um conhecimento elevado, que nós também não temos ele agora. Não temos nada. Não temos. A gente tem a graça. E o conhecimento infuso nós ainda não temos também. Qual é o conhecimento infuso? O conhecimento infuso é aquele
que os santos, alguns santos tiveram na Terra por uma experiência mística, que não depende exclusiva da sua natureza humana. Uma experiência mística com Deus. É o conhecimento que tem os anjos antes da queda, antes da vida. Por quê? Os anjos e os santos hoje gozam do conhecimento beatífico, porque eles veem Deus face a face. Mas é o conhecimento que os anjos tinham antes da queda, antes de ver Deus face a face. É o conhecimento que as almas do purgatório têm. O conhecimento infuso. Por quê? Essa parte ela é interessante. Ela gera em nós fruto de conversão. Por quê? Vamos lá. No crepúsculo da nossa vida, quando nós morrermos, fecharmos os nossos olhos para esta terra e chegarmos frente ao juízo de Deus, a gente ainda não vê Deus face a face. No momento do nosso julgamento, é o conhecimento beatífico, é o conhecimento infuso. Por quê? Porque nós veremos com clareza a história da humanidade. Com clareza. E é o conhecimento infuso, indiferente se nós seremos salvos ou seremos condenados, nós teremos esse conhecimento. Conhecimento infuso. É o conhecimento que a gente vê a nossa história, a história da humanidade, a história do pecado, a história dos homens, a história das sociedades, com muita clareza. O Padre Paulo Ricardo, numa aula, que ele fala do conhecimento infuso, ele usa um exemplo muito bacana. Ele fala assim, que é como no alto de um penhasco, numa noite escura, eu não consigo enxergar tudo. Eu consigo enxergar alguma coisa ou outra. Minha visão ainda é muito limitada. E, de repente, um relâmpago que ilumina o céu, ilumina claramente tudo, bem rápido, de uma única maneira, ilumina tudo. Esse é o conhecimento infuso. Nós teremos ele assim, de uma vez. Quando nós morrermos e abrirmos os nossos olhos para o julgamento, nós o teremos. E aí, meus irmãos, nós entenderemos os nossos pecados. E aí nós seremos julgados. Porque quem nos julga é o nosso próprio amor. No crepúsculo da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. E aí, nós iremos adorar a vontade de Deus. Seja ela nos condenando, porque nós vamos entender a justiça. Seja ela nos salvando, porque nós vamos entender a justiça. Então, esse é o conhecimento infuso, que gere em nós frutos de conversão. Toda a nossa vida, nós a enxergaremos num clarão. Não só a nossa vida, mas toda a história da humanidade. E aí nós seremos julgados. Meu coração começou a palpitar aqui já. A Jéssica passou uma semana que ela entrou no espírito de conversão aqui, que eu fui falando. E assim, eu falei um negócio pra ela, que é isso aí, eu vou entrar um pouco mais pra frente, eu vou deixar a gente ainda solidificar bem uns pontos pra gente entrar numa outra doutrina, que essa sim. Ela falou até pra mim, viu? Chegou até chorando no serviço lá. Eu falei, pronto, apanhou em casa, né? Sei lá. O Gui trabalha com a Jéssica. E a Jéssica chegou no serviço, falou, meu Deus, o Gui achou que eu tinha batido nela.
Gente, é muito bonito, assim, sabe? Mas dá um pouco de medo, porque você fica analisando seus erros, seus pecados, e você fala, meu Deus, eu preciso me salvar, você fica com um anseio de salvar, mas, sabe, uma coisa assim, eu preciso mesmo me salvar. Mas é muito bonito, assim, lógico que eu falei pro Gui uma coisa bem rapidinho, mas quando ele chegar e explicar, assim, tipo, detalhadamente, vocês vão vibrar e ficar com medo também, como eu. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque como diz a minha amiga Juliana Grobo, eu quero ser ignorante não quero saber de mais nada. Deus vai salvar os ignorantes. Eu vou parar esse curso, viu? Essa é a parte que vocês mais gostam. A Ju adora essa parte. Ô, Janaína, mas você que começou a iniciar esse curso dessa vez, Janaína. Meu pecado vai ser maior ainda. Você é a culpada. Tô saindo do curso, não quero mais nem saber de Vinícius. Olha, isso que eu falo para vocês, essa ponta do iceberg, que é o conhecimento infuso, que nós conheceremos tudo num clarão. Isso que a Jéssica falou, que eu contei para ela, é uma doutrina, não vou entrar em detalhes agora. Ela tem a ver com o nosso curso, mas talvez eu passe ela em outras aulas, vou pincelar algumas coisas. É uma doutrina que a Igreja Católica parou de pregar por um tempo. Por quê? Porque ela causa confusão. Os padres pararam de pregar, seja porque ela causa confusão, seja porque os próprios padres e alguns dos magistérios da Igreja também não entendem ela perfeitamente. No entanto, os jesuítas pregavam ela bastante. E lá atrás, Santo Inácio pediu para eles pararem de pregar, porque estava causando um pouco de confusão, porque as pessoas não entendiam e algumas pessoas que explicavam de forma errada. No entanto, para vocês terem uma ideia, é a doutrina mais difícil da teologia. Sabe que doutrina é essa? A doutrina da predestinação. Tudo está predestinado. Como entender isso, Vinícius? Então já era o livre-arbítrio. Não é bem assim. Nós vamos caminhando com ela. Sabe por que a Jéssica ficou com medo? Porque eu falei para ela que Deus já sabe aqueles que serão salvos. Deus já sabe. Ai, meu Deus do céu, meu coração começou a palpitar de novo e... Jesus. É o que eu senti, foi o que eu senti, Vivi, eu te entendo. Deus já sabe quem será salvo. Vinícius, olha, então agora você chutou o pau da barraca mesmo. Tô fechando agora esse curso que eu não quero saber de nada. Agora você já sabe. É assim, para não deixar a ponta solta e pra gente não entender coisas erradas também. Eu vou tentar explicar ela de forma bem explicadinha, assim, Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? A teoria da predestinação é que Deus já sabe quem será salvo. Por quê? Como assim, Vinícius? Então não existe livre-arbítrio. Deus fere o nosso livre. Então o que a gente fizer aqui na Terra, não importa se Deus já sabe, não é bem assim. O que significa isso? A hora que eu entender, vocês vão voltar para aquela questão do amor. Vamos lá. Deus não seria Deus se ele não soubesse as coisas. Deus governa tudo. Só que Deus governa as coisas enquanto criaturas criadas. Deus governa a árvore enquanto árvore. Deus governa os animais enquanto animais. Deus governa nós, homens, enquanto homens.